Olá, boa tarde a todos e a todas, espero encontrá-los bem. E nessa terceira aula da disciplina de Práticas Educativas, nós vamos abordar as bases teóricas da enfermagem. E aí, os objetivos dessa unidade é apresentar as bases teóricas de enfermagem, as principais teorias, logicamente, porque existem diversas teorias, com enfoque principal na teoria das relações interpessoais de Hildegard Peplau. Descrever os aspectos sociais, culturais e ideológicos relacionados aos processos cognitivos da aprendizagem e inserir os conceitos de integralidade e educação em saúde. Bem, e por que a gente vai estudar as questões teóricas da enfermagem? Porque a partir das teorias nós vamos ter os fundamentos, as bases conceituais necessárias para realizar nossa principal atividade nessa disciplina, que é uma intervenção educativa junto a usuários de saúde, seja na escola, seja nas unidades de atenção primária e seja nas instituições secundárias ou terciárias, né, aí o hospital. Quem for ficar comigo, o grupo que ficar comigo vai ficar no hospital. E é muito pouco usual as atividades de intervenção educativa no hospital, mas a gente faz, né, justamente para vocês perceberem como é amplo o trabalho do enfermeiro. E vocês vão aprender durante a faculdade que existem as dimensões do cuidar da enfermagem. E uma dessas dimensões é o educar, tá? Fundamental. As outras dimensões são o cuidado, propriamente dito, a gestão, a pesquisa e a participação política. Okay? Então vamos para frente. E o que é uma teoria? As pessoas confundem muitas vezes as teorias com as leis. Então, por exemplo, quando a gente fala de leis de Newton, né, vamos pensar na terceira lei de Newton. Toda ação, né, gera uma reação que tem uma força proporcional, né, uma à outra. E aí, me desculpem pelos sons do ambiente, mas dar aula em casa, né, trabalhar em home office, é complicado da gente controlar. Então, dessa forma, eu queria falar para vocês que teoria é diferente de lei. Então, dando um exemplo lá da lei de Newton, né, toda ação gera uma reação. Essa lei, ela é possível de ser empregada na prática, né, de uma forma a ser analisada por fórmulas, cálculos, e a teoria, na verdade, é uma forma de observar, inclusive uma forma de observar a lei. Ela está mais relacionada ao campo teórico, né? Muitas pessoas falam, mas a lei não tem uma teoria? Sim, ela tem uma teoria por trás dela. Só que a gente consegue, por cálculos matemáticos, provar, né, que a lei realmente existe no mundo físico. Tá? E a teoria ela fica numa posição expectante. Né? Lógico que a gente vai ver que com as teorias de enfermagem, a gente vai conseguir organizar o nosso trabalho sobre essas perspectivas. Então, as teorias são descrições da realidade em formas de conceitos, como eu disse. Né? Como são conceitos, elas podem se modificar conforme a observação. Então, pense na teoria como lentes, né? Como óculos, como você quer analisar determinada situação, determinado ambiente, determinado cuidado, você utiliza uma lente, e aí se você quer olhá-lo de uma outra perspectiva, você coloca uma outra lente. É assim que funciona a teoria. Né? Então, por exemplo, né, a teoria ambiental de Florence Nightingale. A teoria ambiental ela tem uma perspectiva, uma lente focada no ambiente. Então, por exemplo, no hospital, ela é muito bem empregada porque no ambiente, a gente quer manter um ambiente arejado, um ambiente limpo,
com os materiais que são empregados na assistência ao paciente, todos desinfetados, esterilizados. Então, se a gente utilizar, né, a teoria de Florence Nightingale para descrever e para observar esse ambiente, ela é muito bem empregada, né? Agora, por exemplo, se eu quero utilizar a teoria das relações interpessoais de Peploe, que é um outro foco, que é uma outra lente, para analisar, por exemplo, as questões de esterilização e ambiente. A teoria de Peploe, ela tem muito a ver com as questões de relações interpessoais. Então, é mais apropriado a gente abordar Florence com a teoria ambiental do que Peploe, não é? A menos que a gente queira ver a questão das relações das pessoas que trabalham com esterilização, com a limpeza da instituição, né? Aí seria uma outra forma. Tá? Então, cada qual permite enxergar o mundo de forma diferente. Então, as teorias são isso, enxergar a enfermagem, o cuidado de enfermagem, uma perspectiva diferente. As teorias são as bases do conhecimento científico. Então, por isso que aí a gente tem teorias para embasar leis, né? Elas fornecem o sustentáculo para essas leis. E como esse conhecimento será disponibilizado. Tá? Então, ela ajuda nisso, nessa organização para disponibilizar o conhecimento científico. Vamos voltar aqui. Simplesmente passou. Pronto. Então, elas permitem explicar as informações, as observações de cientistas e dos profissionais de saúde. Se tiver alguma dúvida em relação a isso ainda, pode me mandar lá no chat, porque vocês vão ver, né, ao final dessa aula eu vou orientar, né, a leitura de um artigo e a participação no chat. E ali a gente vai poder trabalhar mais esses conceitos, ok? Então, como a teoria é aplicada à enfermagem, né, a partir de ações no campo de ensino, da pesquisa, do cuidado e da gestão. E aí eu acrescento também no campo da política, porque a enfermagem, enquanto ação de cuidado, ela interfere nas políticas públicas, interfere nos contextos culturais, sociais, então ela gera política. Tá? Então, interferindo nas condições humanas e suas relações com o outro, com a saúde, com a doença, o meio ambiente e a vida. Vocês vão observar, quando eu for mostrar as teorias de enfermagem, que esses conceitos, né, cada teoria ela conceitua de uma forma diferente saúde, doença, meio ambiente, paciente, tá? É uma característica das teorias. E aí vamos lá, né, para as nossas teoristas, as nossas principais teoristas de enfermagem, tá? Porque vocês vão observar que a gente vai mostrar aqui muita enfermeira norte-americana propondo teoria. Por quê? As teorias, elas iniciadas com Florence Nightingale, né, na Inglaterra, elas receberam muito incentivo de produção, tá? Principalmente a partir da década de 50 nos Estados Unidos. Não só na enfermagem, mas também em outras áreas. Então, por isso que a gente vê um destaque norte-americano, né? Muito recurso investido nisso. E no Brasil nós temos teoricistas sim, tá? Eu vou apresentar uma que foi a pioneira do Brasil, mais para frente, mas hoje nós temos várias propostas, várias dissertações e teses propondo teorias, tá? Mas eu vou apresentar as principais, as mais utilizadas na enfermagem na atualidade. Então, Florence Nightingale, a Florence, ela propôs essa teoria em 1960 e a teoria dela é chamada ambiental, justamente pelo aquilo que eu falei com vocês, porque ela é convidada para participar da guerra da Crimeia, né, para tentar reduzir a mortalidade pelo cuidado, a mortalidade dos soldados que estavam em guerra, e aí ela propõe toda uma estratégia, né, que aí gera uma teoria de cuidado, e a partir daí também funda a enfermagem moderna, a enfermagem que nós exercemos hoje. Ok? Então, foco da teoria de Florence, meio ambiente e higiene. Ela viveu entre 1820 e 1910. Eu pulei a Peploe, porque foi a teoria que surgiu depois da Florence, porque a gente vai se concentrar na teoria dela. Então, vamos para Virginia Henderson. A teoria das necessidades.
A Virginia Henderson, ela viveu entre 1887 e 1996. A teoria dela foi proposta em 1955. O foco é na independência do paciente e ela propõe 14 necessidades básicas a serem supridas. A outra teoricista, Martha Rogers, viveu entre 1914 e 1994. Tá? A teoria humanística, teoria humanitária, então ela se baseia em outras teorias, como a fenomenologia, as teorias compreensivas. O foco da teoria é o ser humano em um todo unificado, né, possuindo uma integralidade individual, e aí trabalha com a teoria dos sistemas também, né, o sistema aberto de enfermagem, e a teoria dela foi proposta em 1970, mais recentemente. Outra muito importante na enfermagem, eu posso dizer que uma das mais utilizadas mundialmente é a teoria de Dorothea Oren, é a teoria do autocuidado. Tanto é que vocês, ao lerem manuais do Ministério da Saúde do Brasil e de outros países, vocês vão sempre ouvir a palavra autocuidado. Quem propôs esse termo, esse conceito, foi uma enfermeira, Dorothea Oren, lá na década de 50 também. Só corrigindo aqui, Dorothea Oren, ela não propôs na década de 50, foi em 1971. Tá? O foco é nos indivíduos, quando capazes, eles devem cuidar de si mesmos, ou seja, o autocuidado. Então a enfermeira, ela atua como uma mediadora, auxiliando nesse processo de independência do paciente, até que ele consiga por si só realizar as atividades de cuidado, né, na sua vida. Imogen King foi outra teoricista, viveu entre 1920 e 23 a 2007, ou seja, ela faleceu há apenas 13 anos, então é nossa contemporânea. A King também propôs em 1971, então vocês veem que na década de 70 muitas teorias vão surgindo. A teoria dela está baseada na comunicação, interação entre as pessoas, a relação interpessoal, relação social. Então é isso. A Madeleine Leininger, ela viveu entre 1925 e 2012. Recentemente ela faleceu, há 8 anos. E a proposta dela é a teoria da enfermagem transcultural. Né? Por esse termo transcultural, a gente percebe que ela trabalha com a etnografia, que é estudo de comportamento de determinados grupos, de determinadas culturas. Tá? Então, a teoria dela, o foco é proporcionar o cuidado cultural coerente com valores, com crenças, com práticas culturais do indivíduo. Vocês percebem que a enfermagem fala muito da questão de valor, de crença, de práticas culturais. Primeiro, porque cultura ela é muito difícil de se mudar, porque isso vem arraigado, vem desde o nosso nascimento, a gente adquire da nossa família, das pessoas que estão ao entorno. E se essa cultura, se esses valores causam de alguma forma dano à saúde, a enfermagem, primeiramente, ela tem que compreender, né, que aquilo é um valor, é uma cultura da pessoa, que você não vai modificar aquilo da sua forma, né, com a sua ciência, mas você tem que, primeiramente, entender aquela pessoa dentro daquele contexto e, a partir daí, tentar mediar, negociar para que determinados comportamentos que não são saudáveis sejam paulatinamente modificados. Então, a gente nunca impõe o nosso conhecimento, né? A gente trabalha junto, a gente troca conhecimento, a gente valoriza o conhecimento do outro. Isso em práticas educativas, na educação e enfermagem é muito importante. Então você toma por base aquele conhecimento prévio da pessoa, né? Você valoriza aquilo e a partir daí você vai trabalhando, você vai entendendo e você vai propondo. Tá? Até porque se você já chegar impondo, as pessoas vão se fechar e você não consegue modificar. Ok? E aí, vamos prosseguir. Tem mais teoricista. A Caliste Roy. Caliste Roy, ela propôs a teoria dela em 1900 e... Desculpa que eu não complementei aqui da Caliste Roy. Ela propôs a teoria dela lá na década de 70 também, 1979. Tá?
é a teoria da adaptação de Roy. O foco dela é adaptação às mudanças pelo cuidado. A pessoa é um indivíduo que se adapta ao meio ambiente. Então vocês vão ver aí que tem muito por trás disso, da teoria do equilíbrio, da homeostase, né, do foco nas questões de adaptação. A Roy, ela foi uma irmã de caridade, tá? E ela, eu vou conferir direitinho, mas eu acredito que Roy, ela não faleceu ainda, porque eu não coloquei ali, né, ela nasceu em 39, mas não coloquei, assim como não coloquei da teoricista abaixo, Watson, né, o ano de, desculpa, eu não coloquei ali ano de falecimento porque ela não faleceu, elas ainda são vivas, tá? Então, Calista Roy está viva e a Jan Watson está viva, tá? Agora eu lembrei por que eu não coloquei o desfecho. Então, gente, vamos seguindo aqui as nossas... Eu queria fazer uma consideração, principalmente em relação a essa questão das teorias que às vezes influenciam a enfermagem. Lembrei que agora é resposta adaptativa ao estresse buscando homeostase. Ela influenciou a Calista Roy, assim como vai influenciar também a teoricista que a gente vai se aprofundar, das relações interpessoais. Então, John Watson nasceu em 1940, a teoria dela também foi proposta na década de 70, e ela fala do cuidado transpessoal, ou seja, cuidado com base na relação do eu, tu, no contato que transforma, que gera e potencializa o processo de cura do indivíduo. E aí a gente chega, né, numa teoricista muito importante para nós brasileiros, que é a Wanda de Aguiar Horta. A Wanda Horta nasceu em 1926 e, infelizmente, faleceu muito nova em 1981, né, em torno de 50 e poucos anos. Ela não conseguiu concluir toda a teoria dela, tá? Então há críticas em relação a essa teoria, mas ela é muito utilizada também no Brasil. É a teoria das necessidades humanas básicas. O foco, então, é no atendimento e suprimento das necessidades humanas. E aí, eu não sei se vocês já estudaram a pirâmide de Maslow, o ser humano ele só consegue passar para um outro nível da pirâmide, né, sair da base para o topo, se ele tiver aquela necessidade suprida. Então, quais que são as necessidades fundamentais? É a alimentação, é o ar, o que mais que a gente pode falar como necessidade imprescindível? A própria higiene, né? Então, quando a gente consegue suprir essas necessidades que são basilares, a gente já passa para outras. E aí a gente já vem para as questões mais afetivas. E a pirâmide é isso, a gente vai evoluindo até a gente atingir o potencial enquanto ser humano, né? Que está sempre em evolução. Ok? E a gente chega na Hildegard Peplot, que morreu em 99, nasceu em 1909, e ela propõe a teoria das relações interpessoais. E por que a escolha dessa teoria para a gente trabalhar nessa disciplina? Porque ela foca na interação enfermeiro-paciente. Ela fala que é na relação com o outro que o enfermeiro se transforma, transformando também o usuário, o paciente. Então ela vai dar bases para a gente realizar as nossas intervenções educativas nos campos de atividade, ok? Então a teoria de Peplot foi publicada em 1952. Contudo, a Peplot ela já tinha proposto essa teoria há 10 anos antes, ou seja, em 42. Só que estava tão à frente do tempo dela, né, que na época, olha só, em 42, uma enfermeira ela não podia publicar um conhecimento científico sem ter um médico dando uma sustentação, né, estando por trás. Então ela teve que esperar 10 anos, e ela esperou, para publicar a teoria dela, tá? Que foi publicada no livro Interpersonal Relations in Nursing, ok?
E aí a gente olha para isso daqui, meu Deus, teoria das relações interpessoais. Lembra que eu falei que toda teoria ela tem conceitos ou metaparadigmas? O que são isso? São esses metaparadigmas? Nada mais são do que conceitos de basicamente 4 termos. O que é pessoa, o que é ambiente, o que é saúde, o que é enfermagem. Então, toda teoria vocês vão encontrar metaparadigmas. Nas teorias de enfermagem, é muito comum vocês encontrarem, né, esses metaparadigmas, a pessoa, o ambiente, a saúde e a enfermagem. Onde cada autor, com aquela lente dele, né, cada teoricista ou teórico, expressa o que significa para ele. Tá? Então, para Peplot, o que significa pessoa? É um organismo vivo que luta para atingir um estado de equilíbrio. Ou seja, da mesma forma que outras teoricistas, ela foi influenciada pela resposta adaptativa ao estresse, a teoria da resposta adaptativa ao estresse. Ou seja, que é nesse contexto de enfrentamento. Então, quando eu tenho uma alteração na minha saúde, isso, né, logicamente gera um estresse, seja um estresse orgânico, seja um estresse emocional, tá? E eu vou tentar ajustar aquilo, né? Às vezes a gente não consegue, isso vai culminar com a morte, mas na grande maioria das vezes a gente tenta se adaptar buscando o equilíbrio, né? E assim é o processo de adoecimento na perspectiva, saúde e doença na perspectiva, tá, dessa teoricista. O ambiente, que é um ambiente para ela, são forças fora do organismo, então quer dizer, o ambiente influencia, ele pode ser um agente causador dessa falta de equilíbrio, ou até o causador do equilíbrio. E no contexto da cultura, que são forças fora do organismo e no contexto da cultura que influenciam o paciente. Tá? Então ela já insere aí no ambiente a questão cultural. Lógico que a cultura influencia, né? A cultura é todo aquele arcabouço que nós adquirimos, né, no ambiente que a gente vive, né, que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados. E aí comportamentos, hábitos, ações, né, todos são influenciados pela cultura. Por exemplo, na cultura brasileira, né, é muito comum a gente ter uma alimentação, vamos colocar aqui, rica em carboidrato, né? Então a gente come arroz, a gente come feijão, a gente come batata, então, mas o arroz e feijão, por exemplo, né, é uma redundância de carboidrato, não que não esteja correto, mas para uma dieta equilibrada, né, de proteína e carboidrato, né, não é o arroz e feijão que vai, né, gerar suprir essa necessidade. Né? E como que a gente vai modificar isso? Através, né, de processos educativos, né, a partir da aproximação, né, com essa cultura, e a gente começa a inserir o nosso conhecimento, mas nunca também falando que aquilo né, de forma alguma, uma coisa errada, que não deva ser realizada, porque a pessoa já vive naquele contexto desde o nascimento dela. Né? E aí eu falo na cultura muito relacionada, por exemplo, a hábitos de higiene. Tem uma cultura em que as pessoas elas se alimentam com a própria mão, né, não utilizam talheres. E aí eu tenho percebido que naquela cultura as pessoas têm tido muito quadro de gastroenterite. Né? Então eu vou chegar e vou falar com a pessoa que ela é obrigada a comer com talher. Às vezes ela nem conhece talher, ela não tem condição para comprar talher. Então como que eu posso amenizar isso? Eu vou falar para ela que muito possivelmente são micro-organismos, né, que estão nas mãos e que estão contaminando os alimentos que são ingeridos e estão causando aquele problema. Então eu vou orientar, por exemplo, a utilização de álcool gel, a higienização das mãos com água e sabão antes de realizar ou antes de tocar o alimento. Ok? A saúde, segundo a teoria das relações interpessoais, é um símbolo. É um símbolo. Porque a gente não tem, né, vocês sabem, né, que aquele conceito da Organização Mundial de Saúde ele é falho, né, que não existe um tipo de saúde ideal.
A saúde em si é um símbolo que representa um movimento adiante, ou seja, é sempre uma busca constante, que só termina, né, com a morte. Então, na direção de uma vida criativa, construtiva, produtiva, pessoal e coletiva. Então, é isso. A enfermagem, para essa teoria, é uma profissão que cuida do outro através do movimento interpessoal, de reconhecimento das necessidades e respostas a essas necessidades. Ou seja, são pessoas qualificadas que entendem o outro dentro da cultura, dentro do contexto social, tá, político e até mesmo religioso, mas que têm habilidades para trabalhar as questões interpessoais e de resposta às necessidades dessas pessoas, ok? E aí, Peplo encara a enfermagem como uma força de amadurecimento e instrumento educativo. Tá aí porque que a gente escolheu ela para a gente trabalhar nessa disciplina. Né? A enfermagem enquanto instrumento educativo. À medida que o enfermeiro assiste o paciente utilizando a relação interpessoal, né, como principal ferramenta, ou seja, o estar junto, o escutar, né, o falar. Vocês vão ter uma aula, já tiveram, na verdade, uma aula específica sobre comunicação, e aí vocês viram isso. Né? Então a enfermeira também ela cresce, conhecendo-se melhor nessa relação, e ajuda também o paciente a crescer. Então, as fases da implementação da teoria das relações interpessoais. Como que é esse processo de aproximação do paciente e de alta do paciente? Então, a primeira fase é a fase de orientação, que a teoricista, Peplo, ela resolveu chamar essa primeira fase de aproximação de orientação. Então, o paciente procura você e pede ajuda. Mas às vezes a gente se aproxima desse paciente e a gente vai reconhecer uma solicitação de ajuda nessa conversa. Não necessariamente ele precisa te buscar. Tá? E aí a gente começa com uma escuta ativa a identificar necessidades. Então a gente passa para a próxima fase, fase de identificação, que a gente começa a entender qual que é o problema. Tá? Qual que é a relação enfermeiro-paciente que pode ajudar na solução desse problema. Então esse movimento da gente escutar e analisar, e aí começa a explorar, né, esses dados junto com o paciente, a gente começa então a passar para a próxima fase, que é de exploração, e define estratégias para a gente conseguir resolver esse problema. Tá? Estratégias que podem ser recurso do próprio paciente, recurso familiar, da comunidade onde vive essa pessoa, tá? E a fase de solução de problema. E aí, nesse momento, né, são definidas as soluções, no qual o paciente ele deve se dirigir para alcançar a resolução desse problema. Tá? Pode voltar para a orientação? Sim, se surgirem outras situações, problema. Ok? E aí, a teoria das relações interpessoais e os aspectos sociais, culturais e ideológicos. Eu acho que eu já falei bastante disso nessa aula. Tá? Toda bagagem social, cultural e ideológica influencia na percepção do mundo, da saúde e do conhecimento das pessoas. A gente tem, enquanto profissional de saúde, esclarecidos, né, que tem uma base científica, que compreender. A gente não pode chegar em determinada comunidade, em determinada cultura, querendo mudar tudo com o nosso dito conhecimento científico. Mas a gente tem que utilizar, né, daquela base, do conhecimento daquela comunidade, para a gente conseguir transformar. Okay? O enfermeiro respeita a bagagem social, cultural e ideológica de cada paciente, o auxiliando a encontrar soluções para os problemas identificados. Uma das ferramentas é a educação e saúde, que orienta o paciente, respeitando sua história, e o localiza culturalmente como um ser biopsicossocial, ou seja, uma pessoa integral. E aí o que é, né, essa questão do biopsicossocial? O paciente no centro, né, influenciado pelas questões biológicas, psicológicas, sociais. O biológico são os fatores ambientais, externos, os fatores genéticos, que nós trazemos isso, né, dos nossos antepassados. Os aspectos sociológicos, influenciados pelos fatores culturais, sociais, e aí a gente também coloca aí os fatores espirituais, religiosos,
nessa situação sociológica. O contexto psicológico, aí os fatores da personalidade. Então, tudo isso influencia no paciente. Não há como a gente, por exemplo, desvincular, né, a parte psicológica do biológico, do sociológico. Quando a gente está fazendo uma escuta atenta, né, para um problema biológico, né, uma dor que o paciente está sentindo, com certeza isso vai estar influenciando nos outros contextos, né? Primeiro porque a dor ela gera um estresse psicológico. E a dor também capacita a pessoa de realizar as atividades, né, no contexto social, cultural dessa pessoa. Então, é isso. É importante que a gente realize todas as nossas ações de enfermagem, através das relações interpessoais, pensando no ser como um todo, um ser integral. Ok? Então, por hoje é isso, né? A nossa aula ela termina. É uma aula sucinta, né, com o objetivo de trazer os principais conceitos da teoria. E vou pedir para vocês fazerem a leitura do texto, do artigo que está lá na biblioteca, tá? Do espaço de ensino remoto. E, posteriormente né, a essa leitura, que façam os comentários, os debates lá no chat que eu abri. Tá joia? Um grande abraço e qualquer dúvida eu fico à disposição.